O terceiro templo e o anticristo. A profecia já começou? Para que o fim dos tempos comece, uma profecia específica precisa obrigatoriamente se cumprir. O Templo de Jerusalém deve ser reerguido. Por quase 2000 anos, isso foi considerado uma impossibilidade histórica, uma loucura teológica. Mas hoje, as plantas estão desenhadas, os utensílios de ouro estão forjados, os sacerdotes estão treinados e o mais perturbador de tudo, as vacas vermelhas já nasceram. A pergunta não é mais se vai acontecer, mas quando. E o que acontecerá no dia seguinte à colocação da primeira pedra? O relógio do Apocalipse. Seja bem-vindo ao Escrituras Decifradas. Hoje vamos investigar o epicentro da escatologia bíblica. Para judeus, o terceiro templo é a era messiânica. Para cristãos, estudiosos das profecias, ele é o sinal definitivo da grande tribulação e a plataforma para a ascensão do anticristo. Mas por que um edifício de pedra é tão crucial para o destino da humanidade? A resposta está em uma linha tênue que conecta textos de 2500 anos atrás com as manchetes dos jornais de hoje. Prepare-se, porque o cenário já está montado. A necessidade profética. Daniel e Jesus. Vamos aos textos sagrados. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, é profetizado que um líder firmará uma aliança de 7 anos, mas na metade desse tempo, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ora, para que o sacrifício cesse, ele precisa primeiro estar ocorrendo, e para ocorrer, é necessário um templo. O próprio Jesus valida essa cronologia em Mateus 24:15, quando alerta sobre a abominação da desolação, predita por Daniel, estar no lugar santo. E o apóstolo Paulo é ainda mais cirúrgico. Em 2 Tessalonicenses 2:4, ele descreve o homem do pecado, o anticristo, dizendo que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Entenda a lógica. Sem tempo, não há trono para o anticristo reclamar divindade. A profecia exige a construção. B. O Instituto do Templo. Não é ficção. Muitos pensam que isso é conversa simbólica. Errado. No bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém, existe uma organização chamada Instituto do Templo. O objetivo deles não é estudar o templo, é construí-lo. Eles não estão esperando o Messias descer para começar a obra. Eles querem ter tudo pronto para quando a oportunidade surgir. Eles já recriaram a menará de ouro maciço, avaliada em milhões de dólares. O peitoral do sumo sacerdote, com as 12 pedras preciosas, está pronto. As trombetas de prata, os vasos de purificação e até mesmo a planta arquitetônica digitalizada, tudo existe. Se a permissão política fosse dada hoje, o serviço sagrado poderia começar amanhã. C. O mistério da novilha vermelha. Números 19. Mas havia um obstáculo ritualístico que dinheiro nenhum poderia resolver: a pureza. Segundo o livro de Números, capítulo 19, para que o templo e os sacerdotes sejam purificados, é necessário as cinzas de uma novilha vermelha, uma vaca perfeita, sem nenhum pelo branco ou preto, que nunca tenha trabalhado sob jugo. Por séculos, não houve registro de um animal assim. Até agora. Recentemente, com a ajuda de criadores do Texas, vacas geneticamente qualificadas foram levadas para Israel. Isso causou um alvoroço geopolítico. Grupos extremistas e lideranças políticas no Oriente Médio sabem o que isso significa. A purificação é o passo final antes da construção. O Hamas, inclusive, citou a chegada dessas vacas como uma das motivações para o aumento das tensões recentes. O mundo secular ignorou, mas quem conhece a Torá estremeceu. D.
o obstáculo final e o líder mundial. Então, o que falta? O local. O monte do templo é hoje ocupado pelo Domo da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã. Tentar construir o templo ali hoje desencadearia sem dúvida a Terceira Guerra Mundial. É aqui que entra a peça final do quebra-cabeça profético. A Bíblia diz que o Anticristo surgirá como um diplomata genial, um pacificador capaz de resolver o insolúvel. A teoria mais aceita entre os estudiosos é que esse líder conseguirá um tratado de paz abrangente, a Aliança de Daniel, que permitirá aos judeus construírem seu templo, talvez ao lado da mesquita ou após um evento cataclísmico que altere a geografia do local. O caos atual no Oriente Médio não é um impedimento, é o cenário perfeito para que o mundo clame por esse salvador político. Conclusão: as pedras estão cortadas, o ouro está fundido, as cinzas da purificação estão ao alcance. A única coisa que falta para que a profecia de 2 Tessalonicenses se cumpra é o homem que se sentará no trono para profaná-lo. Nós não estamos olhando para profecias de um futuro distante, estamos olhando para notícias de jornal. O palco está montado, as cortinas estão prestes a se abrir, e o mundo assistirá ao ato final da história humana. E você? Acredita que veremos a construção do terceiro templo ainda nesta geração? Ou acha que isso é apenas simbolismo? Deixe sua teoria nos comentários. Se você quer decifrar mais mistérios antigos, inscreva-se no canal agora. Até a próxima investigação!